Recentemente, alguns novos diretores de cinema surgiram vindos diretamente do YouTube, com projetos independentes de curtas-metragens que ficaram famosos na plataforma e chamou a atenção da indústria. É o caso dos irmãos Philippou, que estrearam com o filme Fale Comigo, e do Ken Parsons, que recentemente fez Backrooms, Um Não Lugar, outro filme que o pessoal gostou bastante. E o diretor da vez que conseguiu essa façanha de migrar do YouTube para salas de cinema foi o Cory Barker, que nos presenteou com o filme Obsessão, considerado por muitos um dos melhores do ano. Muito bom. A ideia do roteirista, que também era o Cory Barker, né, surgiu a partir de uma pergunta simples, mas extremamente perturbadora. E se fosse possível você conseguir fazer alguém se apaixonar por você contra a própria vontade dessa pessoa? Isso aí é amor? Isso aí era posse? O que é isso? Em vez de transformar essa premissa em uma espécie de romance, o Barker tentou trazer pra cá um terror, porque ele viu um grande potencial nisso. E a partir dessa ideia surgiu Obsessão, né, que seria realmente extrapolar isso ao extremo, uma pessoa que realmente está forçando outra a amá-la. E hoje é o dia de eu contar a história completa desse filme pra vocês. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações porque tem vídeo novo toda semana. Ele começa mostrando pra gente o nosso protagonista, que é o Bear. E o Bear, ele tá treinando ali com uma garçonete, né, como é que ele vai chegar numa amiga dele, que é a Nick. Uma amiga que ele tá apaixonado por, pasmem, 7 anos e não consegue falar na cara dela. Pro beta nunca sobra nada. E pra poder fazer isso aí, ele tem o apoio do seu amigo Ian, que tá sempre ali falando, vai, Bear, fala. O Bear, na verdade, ele é o famoso beta, né, meus amigos? Já que ele ficou na base da amizade aí com a Nick, agora meio que não tem muita solução, entendeu? Eles já estão no nível de amizade ali que manter um tipo de relacionamento pode ser que destrua não só a amizade deles, mas a amizade do ciclo de amigos deles. E o Ian até dá um conselho pra ele, que é chamar a Nick de Freak Nick, ou Nick doidona, ou nesse caso, que uma tradução colocou aqui, é Esquise Nick, né? E aí essa é mais ou menos a ideia dele. Eu chamo ela disso, talvez ela não goste não, mas vai que te ajude. Uma ideia de merda, eu não sei qual é a ideia do maluco em fazer isso aqui. O importante é, o Bear decidiu que ele vai falar com ela de um jeito ou de outro, entendeu? Ele ainda não decidiu em qual momento, mas se surgir a oportunidade, ele decidiu que ele vai falar sobre os sentimentos dele. Só que quando o Bear chega em casa, ele se depara com uma situação meio ruim, porque a gata dele, né, acaba falecendo. Ela morreu porque tomou os medicamentos de ansiedade dele, aí ela acaba morrendo ali no sofá, ele tira o corpinho dela ali e tal, vela tudo certinho, e vai pro quarto. Ao chegar no quarto, como um bom beta, né, o Bear, ele vai olhar o Instagram da Nick, ver as fotos dela e ficar olhando lá e olhando as fotos dela. Gado demais! Olha só, a Nick liga pra ele. E aí a Nick vai conversando aqui com ele e fala pra ele assim, ei, Bé, vamos sair hoje com a galera e tal. Ele fala, não tô muito afim. Em nenhum momento ele fala, né, o que aconteceu ali com a gata dele. E aí a Nick fala, putz, acabei de cair ali aqui o meu cordão aqui no ralo da pia. Ela fica meio desesperada e tudo mais. Vou ter que procurar, vou ter que desligar aqui pra procurar. Mas antes disso, ela convence o Bé aí, né, nesse rolê aí com a galera. E o Bé, ele sai de casa, só que antes de ir nesse rolê, ele vai numa loja de conveniênciazinha ali. E nessa loja de conveniência, na verdade, é meio natureba, né? Tem umas paradas ali de incenso e tudo mais. Ele começa a procurar ali uma nova pedrinha ali pra dar pra Nick, né? Só que no meio do caminho ele desiste, acha que é uma ideia merda, e olha ali em volta e vê que tem um tal de um Salgueiros dos Desejos, no qual, se ele fizer um desejo, pode se realizar. Ele se interessa e decide comprar isso pra dar de presente pra Nick. Eles vão pra esse rolê, eles curtem, eles bebem e tal, né? Ficam ali e tudo. O Bear tenta falar ali com a Nick, mas em nenhum momento dá certo, entendeu? Em nenhum momento dá certo. Ele tenta estragar o rolê e falar pra Nick sobre os sentimentos dela, mas não consegue. E aí estraga o rolê de outra forma, que é falando que a gata dele morreu. A Nick fica ali do lado dele, dá uma moralzinha pra ele. E no final das contas eles vão pra outro rolê ali, esse grupo de amigo deles, né? Que é o Ian, a Nick, o Bear e a Sarah. A Sarah que inclusive parece que tem um interessezinho ali pelo Bear, né? E aí só que quando os quatro chegam na porta desse local aí que eles iam entrar pra beber e curtir, a Nick decide que quer ir pra casa descansar. E o Bear, como bom gado, oferece carona. E aí o Ian ainda solta essa piadinha aqui no meio do filme. Cuida bem da sua mina. Não fala assim. Oh, meu Deus! Um bicho. Sabe aquele vídeo que tem o vídeo que o cara fala assim, ei, você quer beijar ele aqui e tal, mesmo ele sendo seu amigo, e a menina fala assim, eca, é o equivalente disso, pô. Enfim, o Bear leva a Nick pra casa dela. E eles conversam um pouco no carro e tudo mais. A Nick revela, né, que a Sarah conversou com ela, falou que ela tá com interessezinho no Bear e tudo. E o Bear de investir nela, mas o Bear, ele se sai, né? Afinal de contas, ele tá apaixonado pela Nick. E aí, na porta da casa da Nick, ele tenta dar uma flertada com ela
mas ele não consegue. E aí a Nick manda real pra ele. A Nick fala: ei, Bé, tu gosta de mim? Tu tem alguma coisa pra me dizer? E o Bé, que poderia aproveitar desse momento pra falar dos seus sentimentos pra Nick, assustá-la e fazer ela dizer não, e acabar com essa amizade logo, superar isso, ir pra academia e focar em outras coisas da vida dele, ele decide que ele não vai falar não, que ele vai continuar varrendo isso pra debaixo do pano. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. E aí, né, ele não só satisfeito com isso, decide chamar a Nick de Skiznik, o apelido que ela odeia. Boa noite, Skiznik. E o Bé não é só beta, ele é burro. E aí a Nick entra dentro de casa e ele começa lá a ficar meio mal e tudo mais, ele nem entrega o presente, que ele disse que ia entregar pra Nick, né? E aí ele pega o próprio Salgueiro dos Desejos e faz o seguinte desejo: eu desejo que a Nick me ame mais do que qualquer pessoa nesse mundo. E do mais absoluto nada, a menina surge na porta do carro dele, e ela fala que ela não conseguiu entrar e tudo mais, porque ela tava com os problemas, e ela começa a agir estranho ali, né? E aí o Bé fica achando estranho, mas ele gosta que parece que ela começou a tratar ele diferente, automaticamente começou a tratar ele de um jeito diferente. E aí ela começa a ficar ali conversando com ele, fala que: Bé, vamos pra tua casa e tal, e o Bé fala: eu não sei se é legal. E aí a Nick fala que o pai dela tá morrendo de câncer, ela mete essa carta do câncer, e aí fala: meu pai tá morrendo de câncer, eu tô muito triste, eu quero ir pra tua casa ficar lá. E aí o Bé, ele aceita e leva a Nick pra casa. Ah, vamos nessa! Ao chegar na casa, ela começa a agir mais estranha. Ela fala que gostou da casa, que tem o cheiro do Bé, que o cheiro dele é bom. E aí ela vai pro quarto tentar descansar pra dormir. E o Bé, né, ao dar boa noite pra ela, se depara com ela chamando ele pra dormir lá. E aí ele senta na cama ali do lado dela, eles começam a conversa, vai, conversa vem, e a Nick dá um beijo no Bé. E o Bé fica feliz que ele realizou o sonho dele. Porém, a Nick começa a gritar do nada. Caracas. Ela se afasta ali, morrendo de medo, e ele acha estranho também aquilo, né? Até o momento ele acha que ela tomou alguma substância, por isso que ela tava meio loucona, entendeu? O que já faz a situação não ser muito correta da parte dele estar fazendo isso. E aí, no final das contas, eles vão dormir. Porém, a Nick pede pra ele ficar na cama com ela. E aí eles dois ficam juntos. No outro dia, ele vai pro trabalho, porque eles trabalham tudo junto ali, né? O Ian, a Sarah, a Nick e o Bé. E aí o Ian vai conversar com o Bé, e o Bé fala: cara, eu dormi lá com a Nick e tal, só que não rolou nada, a gente se beijou. E aí o Ian fala: ó, toma cuidado, cara, que isso? Ela tava drogada, se aproveitou dela? Fala: não fiz uma parada dessa, tá doido? Só que ela tava meio estranha, né? Ele fica assim. E aí, em segundo plano, o diretor, que é pica, coloca a Nick lá no fundo, meio que observando o Bé. Então já rola uma parada estranha, entendeu? E a gente fica: rapaz, isso aí não tá certo não. E durante todo o trabalho dele, ali a jornada dele de trabalho de CLT, ela tá olhando lá pra ele. Nina, ela é louca. E aí o Bé fica com aquilo na cabeça, até comenta com o Ian, e Ian diz: não, vou conversar com a Nick, relaxa. Aí a Nick vai pra casa com o Ian, né? E o Bé vai pra casa sozinho de carro. E aí o Bé liga pro Ian, e o Ian fala: ó, conversei com ela falou que tá de boaça e tudo, que ela só não tava me sentindo muito bem, né? Que essa parada do pai dela e tudo mais, que ficou até com medo de te assustar e tudo. E aí disse que não ficou te observando não, que isso era coisa da tua cabeça. E nessa hora a campainha toca. E aí o Bé vai abrir a porta. Quando o Bé vai abrir a porta, a Nick tá lá. E mais uma vez, uma salva de palmas pra esse diretor, que coloca ela nesse plano assim escuro, sabe? Uma parada estranha. O diretor, ele brinca muito com esse negócio de luz, entendeu? É o tempo inteiro brincando com isso. Como o horror, ele é mais corporal, não tem demônio. O horror realmente depende apenas da atriz que faz a Nick, que agora eu esqueci o nome, mas que é uma excelente atriz. Como o horror depende muito disso, ele opta por usar a fisicalidade da atriz. E aí a Nick começa a conversar com ele mais uma vez e pergunta pro Bé se ele gosta dela. Dessa vez o Bé fala que gosta, porque a Nick também fala que gosta. E aí os dois engatam um relacionamento. E aí a gente tem uma sequência de cenas nesse filme, pra lembrar meio que uma comédiazinha romântica, né? A gente junto, tão felizinhos e tal, e tudo mais. Só que a Nick começa a agir estranho em alguns momentos, como, por exemplo, ela simplesmente pega o gato que tá morto do Bé e faz um memorial pra ele no meio da cozinha. No meio da cozinha, tá a gata lá, no caso, né? A gata tá lá. E aí essa parada fica estranha. E acontece que eles vão pra um jantar. E aí no meio do jantar ali com a Nick, eles conversando, trocando a maior ideia e tudo mais, o telefone do Bé toca e é o Ian. Ele vai atender. E aí mais uma vez, em segundo plano, a gente vê a Nick ali observando. Pô, uma cena foda, é um negócio estranho mesmo, um bagulho sinistro. E aí o Bé atende e o Ian fala: ó, o pai da Nick não tá com câncer não, tá? Eu investiguei essa parada, ele não tá com câncer. Ela nem fala com ele, entendeu? Eles se odeiam. Então ela mentiu pra ti. E tem outra parada. A Sarah me falou que quando conversou com a Nick, pô, naquele dia lá que vocês ficaram a primeira vez, a Nick disse que só te via como irmão, que nunca tinha nada contigo e nunca ia ter, entendeu? Então a gente tá achando estranho essa parada. O que tá acontecendo com vocês dois? Vocês não desgrudam mais. Foi do nada, do nada. E aí o Bé fica assim meio estranho. E aí quando ele chega lá pra dar uma confrontada na Nick, fala assim: ei, Nick, o teu pai realmente tem câncer e tudo mais? Que negócio é esse? Aí ela levanta do nada,
meu amigo? E aí fica uma parada sinistra, porque ela começa a se comportar ali meio estranho na frente de todo mundo. E aí o Bear já recua essa parada e eles voltam pra casa. E aí tem uma cena meio take visual ali do Bear com a Nick, que inclusive é bem desconfortável pra caçante, porque parece que a Nick não tá lá, tá entendendo? Então nessa altura do campeonato o Bear já deveria entender que tem parada errada e que isso que ele tá fazendo é absolutamente errado. E depois desse momento deles, ele dorme e tudo mais, só que ele acorda de noite, a Nick não tá deitada do lado dele. A Nick tá acordada, levantada, escondida no canto do quarto, ali na sombrinha, espionando ele dormir. E ela fala, eu tava só te olhando dormir, tá tão bonitinho. Que isso? Volta a dormir, Bear. Aí o Bear vai se deitando, mas não dorme, e ela começa a gritar pra ele dormir. Porra. E não só isso, pô, vem um jumpscare do absoluto nada com ela carregando um vaso de flor, e aí ela diz que é pra entregar pra Sarah, amiga deles. Ela começa a ter essas mudanças de personalidade, entendeu? Parece que tem alguma parada errada acontecendo, que ela não tá bem, realmente. E aí no outro dia o Bear vai conversar com ela sobre o que aconteceu, né? Sobre esse momento. E aí ela tá conversando com ele e fala, me desculpe e tudo mais. Aí você prefere que eu fique sorrindo de um jeito ou de outro e tal. Realmente como se ela estivesse ajustando ali pra ele próprio, né? E ele fala, não, vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar, você ficar em casa descansando e tal, e a gente se resolve. Só que aí quando o Bear vai trabalhar, ele tem um pequeno probleminha, porque a porta da casa dele está um pouquinho enterrada. Não, só descansa um pouco. Puta merda. É, meu amigo, a mulher não tá bem, não. E a culpa é desse fila da puta. E aí o Bear tá lá no trabalho dele, conversando com a Sarah, e aí ele vai pegar o almoço dele. Quando ele vai pegar o almoço dele pra comer, ele percebe que a carne que tá no almoço dele é a carne do gato dele. É, a Nick fez isso. Tá entendendo? E aí o Bear vomita, fica meio em choque e tudo mais, e ele fica, não, tenho que resolver essa parada, isso aí tá errado, esse bagulho tá errado. E aí o Ian vai conversar com o Bear e fala que vai ter uma festa, e que é pro Bear ir, porém ele não leva a Nick não, porque eles não se desgrudam e tá todo mundo comentando que esse negócio tá errado. Inclusive os amigos dele estão comentando que talvez o Bear esteja se aproveitando da situação da Nick, porque ela tá muito frágil, ela tá agindo estranho, ela tá se comportando completamente diferente, ela começou a viver em função do Bear e antes ela não era assim, então eles estão achando esse negócio estranho. E aí o Bear fala, beleza, eu vou sem a Nick e tal. E aí antes de chegar em casa, o Bear liga pro cara ali que fez o Salgueiro do Desejo, né? Tem um saque ali, o famoso saque. Ele vai ligar lá pro saque, o cara lá do Procon atende, tô até errando as entidades, né? O cara do Procon lá atende. Aí o cara fala, seguinte, meu amigo, qual foi o teu pedido? Ele fala, eu pedi pra menina me amar. Pois é isso aí. Eu sugiro que tu dê muito carinho e atenção pra ela pro resto da vida, porque esse feitiço só vai ser desfeito quando você morrer. E aí ele percebe que ele realmente tá forçando ela a amar ele e ele tá endoidando, entendeu? Ela não tá normal. E aí o próprio cara fala pra ele, tu quer falar com ela de verdade? E ela tá aqui, ó. E aí a Nick de verdade começa a gritar no telefone, e aí ele fica, putz, grila. Quer falar com ela? Quem tá aí? A Nick. Vixe. E aí ele vai em casa. Quando ele entra dentro de casa, a Nick tá lá toda urinada e defecada também, meio suja, porque ela simplesmente congelou depois que ele saiu, porque ela vive em função dele. E aí eles começam a discutir, ela vai pro banheiro lá pra se limpar, e aí ele começa a conversar com ela e tudo, ele fala, não, eu vou sair ali com os amigos e tal, e não precisa que tu vá, porque é só homem. No final das contas, a Nick convence ele a levar ele. Vão os dois. E eles chegam lá no meio desse rolê, eles estão fazendo umas brincadeiras e tudo, tal, conversando sobre a vida. A Nick tem um momento que ela fala um poema ali, meio pesadão ali, ela começa a agir estranho, o pessoal acha esse estranho dela. E aí, no momento dessa brincadeira, o Bert tira um número ali que diz que ele vai ter que beijar a pessoa que tá do lado esquerdo dele. E quem tá do lado esquerdo dele é a Sarah. E aí, meu amigo, a Nick, ela fica meio triste com essa cara aqui. E aí, o que ela faz, né? Ela sai do lugar ali, tira a Sarah de onde ela tá e pede pro Bear beijar ela, aí o Bear beija ela. E aí ela levanta e tudo mais, começa a rir, meio estranho mesmo, só que do nada ela tem outro surto. E aí nesse outro surto ela fala, isso não sou eu. Começa a gritar e se machucar na frente da galera. E a galera fica pasma, entendeu? E não entende muito bem o que tá acontecendo. O Beck é pau mole, ele nem vai ajudar, nem acudir ela não, entendeu? Só fica vendo aquilo acontecendo. Aí eles voltam pra ir pra casa, vão discutir e tudo mais, aí eles vão dormir. Ao dormir, né, ele recebe uma mensagem, e é a Sarah querendo sair com o Beck no meio da noite pra eles irem ali pro parque, pra ficar ali no parque conversando dentro do carro. E aí o Beck é um bananão idiota, ele vai, porque não basta já destruir a vida da Nick, ele decide que, a menina tá me dando mole, eu vou lá. E aí, interessante que quando ele levanta, ele escuta a verdadeira Nick falar com ela. E a verdadeira Nick diz pra ele matar ela, porque ela não tá mais aguentando isso, viver assim. E aí o Beck tem um momento que ele faz uma pergunta que realmente faz a gente entender, quem ainda não entendeu pelo menos, que ele não é o bonzinho dessa história, ele é o vilão, ele não é o cara que tá sendo atormentado por uma entidade e não sabe o que fazer. Ele fez isso com ele mesmo, e ele, pior, fez isso com a Nick. E aí ele fala assim, é tão ruim assim
ficar comigo? E a Nick fala, eu nunca fiquei. Por que você acha tão ruim ficar comigo? Eu nunca fiquei com você. O que dá realmente a entender, sem sombra de dúvidas, que aquilo é uma entidade ali dentro da Nick, né? E aí o Beth simplesmente sai de lá. E aí ao chegar lá com a Sarah e começar a conversar e tudo mais, né? A Nick doidona meio que seguiu ele. Quando a Nick doidona percebe isso, ela simplesmente pega a cara da Sarah, bate algumas vezes ali no volante até fazer um purê da cara dela. Você devia ter me beijado. Ah, tá, porra. Na frente do Bé. E aí ela abraça o Bé e começa a falar, eu fiz isso por você, era isso que você queria, que eu te amasse, eu te amo, não sei o quê. E aí a gente fica com a sensação de ter feito fila de uma égua, mas ao mesmo tempo, putz, ele matou a amiga. Sem saber que matou a amiga, ou pelo menos tem consciência disso, não sei. E aí o Bé fica desesperado, desaço, entendeu? Ele corre lá na loja do salgueiro, vai ver lá se compra outro pra ver se o que ele pode fazer e tudo mais no outro dia, porque eles passam a madrugada tentando resolver a questão do corpo da Sarah. E aí não tem reembolso, não tem outro pedido, mas ele compra vários outros salgueiros e leva pro amigo dele, o Ian, e pede pro Ian fazer um pedido. Explica toda a situação. O Ian não acredita. E aí o Bert até descobre no meio dessa situação que o Ian, ele tinha um rolozinho ali com a Nick, entendeu? Eles tinham um negócio ali de amizade, mas ficavam juntos às vezes. O que até explica o Ian ter falado aquele negócio pro Bert chamar ela de Skizzy Nick, né? O Ian não acredita nisso e ele quebra o salgueiro e pede $1 milhão e cai $1 milhão no pé dele. Inclusive é um momento engraçado. Corta um pouco ali a tensão do filme. Me agrada. Provavelmente algumas pessoas podem ter se incomodado, mas me agrada. E aí o Bert vai correndo pra casa. E quando ele chega na casa deles, o corpo da Sarah tá estiradaço lá no meio da casa. A Nick tá lá doidona, né? Parece que ela colocou a pele da menina nela, com os pedaços da tatuagem no chão. Ela tá louca, ou se auto-tatuou. E aí, cara, o Bé começa a discutir com ela. O Ian chega lá falando que tá, porra, funcionou o negócio mesmo, eu tô cheio do dinheiro e tudo mais. Na hora que o Ian entra na casa, a Nick dá um tiro na cabeça desse homem e ele morre. E aí o Bé fica desesperado e entra dentro do banheiro. Quando ele entra dentro do banheiro ali, ele fica, putz, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele pegou a arma da Nick, né? Ele tenta se desviver com essa arma, colocando na boca, na cabeça, mas ele não consegue de jeito nenhum. Aí ele corre pros remédios de ansiedade dele, que foram os remédios que inclusive mataram a gatinha dele. Aí ele toma todos, né? E aí a Nick fica prometendo que vai terminar com ele, que vai ficar tudo bem e tudo mais, que é pra ele manter a calma e tudo, né? Desesperado. E aí o Bé tá ali sentado no chão, esperando pra morrer, porque quando ele morrer, a Nick vai voltar ao normal, a gente acha que ele vai ter um momento altruísta, porém ele começa a colocar a mão na boca tentando vomitar os remédios, porque ele desiste no meio do caminho. É um covarde. Fudeu a vida dos amigos, fudeu a vida da Nick e agora quer dar pra trás. E aí o que acontece? Na hora que ele tá tentando vomitar, quase conseguindo, a gente escuta um barulhinho do salgueiro dos desejos quebrando. E aí ele simplesmente muda completamente o comportamento dele, começa a ficar estranho, sorrindo, e vai até onde a Nick tá. E a gente entende que a Nick fez um desejo. Provavelmente pediu pro Bé amar ela, assim como ela ama ele. E aí eles ficam ali juntos, todos esquisitão e tudo mais. Porém, como o Bé não vomitou os medicamentos, ele acaba falecendo ali no colo da Nick, babando ali. E aí, cara, quando ele falece, a Nick simplesmente acorda desse transe e começa a gritar desesperada, tentando entender por que o Bé fez isso, porque ela tem ciência de tudo o que aconteceu. E ela fica desesperada e em choque. Provavelmente vocês viram o gato Zezo subindo aqui. Sente aqui comigo no sofá. E assim se encerra o filme Obsessão, com esse clima de merda. E eu me cagando de medo, porque esse filme ele é muito bem, entendeu? As cenas de tensão, o horror corporal ali, quando a Nick faz umas paradas, realmente deixa a gente muito assustado. Eu gostei muito do filme, sinceramente, pra mim não tinha, acho que, como eu não gostar. Pra mim ele é excelente, ele é um baita terror. Eu tenho assistido muito terror nos últimos 3 anos, desde que o terror, inclusive, também tá em alta. E esse é um dos melhores que eu assisti recentemente, tá entendendo? Gostei muito, achei muito divertido. Eu acho que é uma leva criativa, sabe? Quando os irmãos Philippou fizeram uma parada diferente de possessão com Fale Comigo, eu comecei a perceber que essa nova leva de diretores, que inclusive vem do YouTube, tem umas sacadas diferentes que chegam a ser divertidas. Sai um pouco do protocolar que a gente já tá acostumado a ver no cinema de filmes de terror. Muito bom. Isso aqui não é uma história de monstro sobrenatural. A Nick não parece que tá possuída, tipo aqueles possessões clássicas, entendeu? O que realmente parece é que ela começou a sair do controle por conta desse desejo e algo tomou conta das ações dela, que impediram ela de ter noção da própria existência, entendeu? Porque algo tava coexistindo lá para poder suprir todas as necessidades e as carências que o Beck tinha. E aí o filme acaba se tornando meio que uma metáfora para essa parada desses tipos de relacionamentos, entendeu? Chega um momento em que o Bé, ele não ama a Nick e a Nick não ama o Bé. Na verdade, a Nick nunca amou, né? O que acontece é uma relação de posse. O Bé virou dono da Nick. E mesmo quando ele percebe isso, ele mantém para ele, tá ok, tá show de bola, porque ele tá vivendo o que
ele queria. E é uma parada muito interessante, porque o Belly parece ser aquele personagemzinho bonzinho e tal, como eu brinquei aqui, ele é o beta, né? Ele é o cara caladinho e tudo mais, e na dele. Só que aí, meu amigo, quando ele tem esse poder sobre a Nick, ele mantém, ele gosta e ele não quer perder isso, ele não quer voltar para um momento em que ele não tinha controle. E isso faz esse personagem ter várias camadas e também ser um baita de um arrombado. Eu odeio você. Pra quem gosta de curiosidade, vale ressaltar que o Kurt Becker, ele vai fazer o seu segundo filme, ele já fechou um contratão aí envolvendo dinheiro pra cacete. Só esqueci aqui com quem foi com a Universal e com a Blumhouse, tá? E o próximo filme dele, ainda não tem título em português, eu não vou arriscar falar inglês aqui, vocês podem dar um Google depois, eu deixo na descrição. Mas o foco é que vai ser dois caras que se metem em investigações paranormais, mas investigações paranormais fake. Chega um momento que eles se deparam com investigação paranormal de verdade, porque aparece um bicho de verdade. E um dos protagonistas vai ser interpretado pelo diretor também. E nesse filme, ele prometeu que vai mostrar pra gente mais ou menos qual foi o destino final ali da Nick. A gente vai entender o que aconteceu com ela, porque esse filme se passa no mesmo universo de Obsessão. Olha que legal! Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. De vez em quando eu vou conseguir fazer um vídeo ou outro sobre algum filme mais atual. Então se você gostou, deixa aqui nos comentários qual filme mais atual que tá saindo aí recentemente você quer que apareça aqui no canal. Talvez apareça um por mês aí, vamos ver se vai dar certo. É isso, muito obrigado, assistam os outros vídeos e tchau, tchau.